Olá pessoal, mais uma vez Luciane Nishimura, direto do Japão, para mais um vídeo dessa semana com o meu convidado especial, Vanderlei Silva. Hoje nós vamos falar sobre a narrativa Filhos do Diabo. Seja bem-vindo, Vanderlei, mais uma vez. Obrigado, Luciane, mais uma vez aqui tentando ajudar, né, de alguma forma com o meu posicionamento. Antes da gente começar essa entrevista, que camisa polo é essa? GCBJ. Oh, você pensou que era CCBJ. CCBJ. Não, é GCBJ, é Grupo Brasileiro, Grupo de Caminhoneiros Brasileiros do Japão. Ah, por isso que tem duas bandeiras. Sim, aí, brasileiros pessoal. no Japão. Ah, muito bem. Você, como sempre, 100% japonês, né? Não, Yaku% brasileirinho. Bom, Vanderlei, o que você achou dessa fala do irmão Luiz Lubraz, que os críticos são filhos do diabo? Bom, Luciane, na verdade, eu achei que ele foi muito infeliz nessa narrativa, né? E ele usou mais uma vez a tribuna para atacar as pessoas que os criticam. Eu, particularmente, achei que foge, né, do princípio que seria, como eles diziam, né, que nunca deveriam usar a tribuna para atacar ninguém. Então, eu achei que ele foi muito infeliz nessa narrativa dele. E qual é a característica para ele perceber quem é a pessoa, qual é o membro ou não membro para ser filho do diabo? Bom, é bem complicado isso aí. Eu também gostaria muito de entender como é que ele chegou a essa conclusão. Porque ele usou palavras que está lá em João, quando Jesus falou alguma coisa, então ele se colocou no lugar de Jesus Cristo, na mesma posição de Jesus Cristo, para atacar as pessoas, como se ele fosse Jesus Cristo, na mesma condição, né? no mesmo grau, no mesmo patamar. Eu achei muito estranho. Então, como é muito complexo esse assunto, eu fiz algumas anotações. Então, eu tenho aqui, você me perguntou como ele chegou a essa conclusão de falar que as pessoas são filhos do diabo ou filhos de Deus, seria isso? Sim. Bom, o primeiro, eu acho assim, que não tem como ele ter essa conclusão, você entendeu? Ele falou dele mesmo. Então essa é a minha conclusão. Ele falou dele mesmo, ele não tem como identificar se as pessoas é filho de Deus ou filho do diabo. Eu acredito que ele está falando que os críticos são filho do Satã, porque os críticos incomodou nesses 3 anos pra cá. Claro, quero ressaltar que o meio crítico já tem mais de 21 anos, né, Vanderlei? Sim. Com o Ricardo Adam, que começou lá atrás, em 2001, nós seguíamos o blog do Ricardo Adam, né, Vanderlei? Então, apesar de 21 anos de trajetória do Ricardo Adam, surgiram mais canais, né, que não vem um caso relacionar todos aqui. Inclusive a mim, aqui no Japão, né, ressurgi aqui. Nunca esperei que um dia fosse ser crítica da CCB, tá certo? Você não acha, Vanderlei, que ele falou isso na tribuna, lá para muitas pessoas estar assistindo ele, ouvindo ele, né, e colocando a palavra dele em prática, achando que os críticos ou os reformistas são filhos do diabo, porque desses 21 anos que já vem sido pregado ou apregoado pelo irmão Jair, pelo Ricardo Adam, né, e agora de 3 anos para cá vieram muitas pessoas, tá, que vieram a ser críticas ao sistema, não à irmandade, ao sistema religioso. Então você não acha que isso incomodou? Nem que foi uma pedrinha na multidão de areia, no Brás? Sim, eu acho que... Eu nem vou falar uma pedrinha na multidão de areia. Eu acho que foi uma pedrinha no sapato da cúpula do Brás. Então eles se sentem incomodados todos os dias e todos os momentos por esse motivo.
Porque não é fácil você estar ali e você ter que ver todos os dias alguém te criticando. Só que eles não fazem uma autoanálise. Por que da crítica? Eles simplesmente acham que quem critica eles é porque é filho do diabo. E não é assim. Eles deveriam fazer uma autoanálise e entender o porquê das críticas. Da onde está surgindo, qual o motivo, o que nós estamos fazendo de errado. Vamos tentar melhorar as nossas ações, o que nós erramos, vamos voltar atrás, vamos pedir perdão. Não, eles simplesmente jogam o tapete e vêm com novas revelações, sempre novas revelações. Continuando aqui nesse mesmo assunto, né? Que nós somos filhos do Satã. Seja o nome que você quiser dar, diabo, Satã, não importa, né? Durante todo o trabalho dos reformistas, antes de nós, que já está lá atrás vindo aí de uma longa data, né? Teve uma mudança nos tópicos. Eu não estou a par de todos ainda. Eu não li, tá, pessoal? Vou ser bem franca com vocês. Eu sou bem atrasada nesses assuntos. Eu e o Vanderlei nem tanto, mas eu sim. Vanderlei, qual a característica para perceber se a pessoa é filho de Deus ou não? Bom, no meu ponto de vista, e eu andei dando uma pesquisada sobre esse assunto, eu entendo que a primeira característica é a mentira. Ela é uma das características que o Ministério CCB mais utiliza. Então, porque eu percebo que eles mentem descaradamente, né, nos seus púlpitos, nos seus cultos. Então, eu acredito que a primeira característica é a mentira. E eu tenho vários itens que eu posso te falar para que eu possa provar o que eu estou te falando sobre esse assunto. Então, eu vou enumerar aqui. Primeiro item, qual seria? Para a gente não se perder aqui. O primeiro item que eu acho que eles mentem, né, e que nós podemos identificar quem realmente é filho do diabo, nós não estamos acusando ninguém de ser filho do diabo, mas a mentira é uma das primeiras características que vocês conseguem identificar uma pessoa, de que lado ela está, né? Então eu tenho aqui, eu fiz várias anotações. Então eu vou começar por um detalhe. Por exemplo, lá em 2011 saiu nos tópicos deles do Ministério, saiu algumas anotações, e eu tenho uma lista secreta de ensinamento do... Peraí, uma lista secreta? Eu tenho uma lista secreta. Olha, gente, eu também não sabia, não vou jurar, mas eu não sabia, lista secreta. É uma lista secreta de ensinamentos, tá? Essa é uma lista secreta de ensinamentos, para quem não acredita, tá? É uma lista secreta. Você não vendeu seu corpinho pra ciência para ter... Não. Essa aqui eu consegui. Então, veja bem. Em 2011, na lista secreta de ensinamentos, saiu vários tópicos. E eu quero falar sobre essa lista secreta de ensinamentos. Aí alguém fala, mas que lista secreta é essa? Essa lista é secreta porque ela é exclusivamente para o ministério. Não é para os coleteiros. Os coleteiros nem ficam sabendo disso. Quem fica sabendo é só o ministério, está entre eles. E é proibido eles passarem isso para qualquer pessoa, não pode. Mas eu, com a ajuda de um velho amigo, né, que me forneceu isso há algum tempo, e eu vou falar sobre esse assunto. Então vamos lá. O primeiro item que saiu lá é sobre gravação de serviços santos, tá? Veja bem, eles falam que os serviços dele, os serviços de culto são serviços santos. Quer dizer, cultuar a Deus é que deveria ser santo, não o trabalho ministrado na igreja, que é um trabalho de atendimento de culto. Eu não vejo santidade nisso aí. Mas vamos lá. Sobre as gravações, eles falam assim. No primeiro parágrafo está falando assim: não é conveniente e nem contribui para a edificação realizarem as gravações,
de pregações de palavra, orações e outros serviços que o Senhor nos concede. A palavra vem pelo Espírito Santo dirigida para aquele ato e para aquele momento. Vem misturada com a fé para a edificação de quem a ouve. Já o gravador materializa a pregação, não produzindo o mesmo efeito no coração de quem ouve. Esse ensinamento, por incrível que pareça, Lu, ele é antigo. Esse ensinamento ele foi feito na Assembleia de 1968. Nossa, quase que você ia falar 1910. Uau! Portanto, eles dizem, evitemos tais gravações. Aí o que eu vejo? Que em 2011, eles reeditaram esse ensinamento de 1968, em 2011, falando que realmente não deveriam gravar. Então, é no sentimento que o Espírito Santo deu para eles. Só que agora, em 2022, exatamente 11 anos depois, o Luiz Carlos, né, o presidente do Brás, ele vem a público e fala que as pessoas que criticam eles são filhos do diabo. Então eu te pergunto, quem é filho do diabo? Aqueles que criticam a mentira ou aqueles que mentem descaradamente? Eu não vou aqui apontar ninguém, longe de nós apontar que esse ou aquele é filho do diabo. Quem somos nós para falar isso? Só que já está aí o primeiro equívoco. Então eles é que mentem. Então toda a característica cai sobre eles e não sobre nós. Tem um outro ponto sobre relacionamentos via internet. Também... Tá aí nesse negocinho também, secreto? Sim, também o relacionamento via internet também foi na lista secreta de ensinamentos de 2011. E eu achei interessante que esse relacionamento via internet... Deixa eu procurar aqui, que é tanta coisa aqui, Lu. Tá. Eles falam que está se espalhando, né, entre a Irmandade, principalmente entre os jovens, a participação em redes sociais ou comunidades virtuais, né? E então, nesse momento, eles pediram para que as pessoas não se envolvessem, tá aqui, a Irmandade não deve se envolver com coisas que só trazem confusão na obra de Deus. Na verdade, o parágrafo sobre as comunicações via internet é grande, mas eu só frisei essa parte porque hoje eles estão na internet. A maioria desses irmãos, eles têm rede social, se não é WhatsApp, Instagram, Twitter, enfim, Facebook, tudo. Enfim, eles estão na maioria das redes sociais. Então quer dizer que o que eles falaram em 2011, hoje já não se tornou, ou é uma mentira o que foi falado em 2011, ou o que eles falam hoje é uma mentira, certo? Tem mais um item também. Pode falar, eu tenho tempo. Beleza. Pregação sem leitura. E eles falavam também que às vezes eles faziam alguns irmãos tinham o costume de falar assim: Deus me revelou Jó 42, versículo tal, um exemplo. Então o cara ia lá e lia apenas uma linha, né? Eles têm inclusive tem aí um jargão aí, né? Se Deus cumprisse o desejo do meu coração, foi o que Jó falou, e nós já até falamos sobre isso. Então isso, naquele momento, é proibido, não era para se fazer isso. Só que nós cansamos de ver, no decorrer da nossa carreira dentro da instituição CCB, e até hoje eles continuam fazendo isso. Eles leem apenas um versículo ou um verso e discorre uma pregação em cima disso. Então quer dizer que... sai do contexto. Exatamente. Então quer dizer que o que eles falaram em 2011 sobre pregação, eles continuam mentindo, eles continuam fazendo a mesma coisa, usando essas práticas. Então quem mente são eles. Entendeu? Então eles continuam fazendo aí essas pregações sem leitura, né? Somente revelações e profetadas. Então eu acho que nessa primeira pergunta que você me fez, eu acho que isso que eu abordei aí, que eu falei, eu acho que está dentro desse assunto. Bom,
Então você não acha, né, da sua opinião, que os críticos são os filhos do Satã? Não, eu não acho, porque os críticos, eles não mentem. Eles criticam o que eles falam de errado nos seus cultos. Então eu não acho, os críticos não são filhos do Satã, pelo contrário. Pode falar de errado. Não, pode falar. Eu não acho. E eu tenho um outro detalhe que eu queria dizer para você, que é o seguinte. Deixa eu ver aqui. Gente, enquanto ele está procurando a lista secreta dele, gente, eu não sabia, porque ele tinha posse desse documento. Ó, devia estar num cofre, porque eu nunca soube disso. Tá, no parágrafo 15 dessa lista secreta de 2011, tá, eles falam que tem atos diabólicos, que é os pregadores que se preocupam mais em pregar promessas e libertação do que a doutrina. Eles dizem, está escrito no parágrafo 15 dessa lista secreta para o ministério, que pregadores que se preocupam mais em pregar promessas e libertação são hábitos que devem ser abolidos. Então, eles dizem que é atos diabólicos, não deveria fazer isso. Então, o que eu queria te falar? Hoje nós vemos todos os pregadores pregando promessas e profetadas. Vou virar o teu cativeiro, vou te abençoar. Se você passou um ano de choro, no próximo ano você vai ter um ano de riso, Deus vai te abençoar. Enfim, toda uma pregação egocêntrica. Então, eu acredito que isso esteja dentro daquele que se identifica como filho do diabo, porque ele mente e ele fala aquilo que Deus não está falando. Entendeu? Então, se não é Deus que está falando, é o diabo. Então, eu vejo isso mais voltado, a placa indicadora mais voltada para eles do que para os críticos. Entendeu? Outro sim. Também, eu acho que sobre política, hoje a política está totalmente envolvida na instituição. E lá, naquela lista, também tinha um parágrafo sobre política, que era o parágrafo 24, na lista secreta para o ministério. Nessa lista secreta, eles falavam assim, que aquele que exerce cargo ou ministério na congregação, que isso nós já lemos, caso se envolva em política ou se candidate a algum cargo político, perderá a condição de continuar no ministério e não poderá mais retornar, quer venha a ganhar ou perder a eleição. Então, aí eu vou citar um coronel da polícia de São Paulo, que hoje ele é deputado estadual por São Paulo, isso hoje em 2022. Né? E ele continua sendo músico da congregação cristã. Ele é da zona norte de São Paulo, ele vai aos cultos e toca normalmente. Quando ele vai aos cultos, ninguém mexe com ele. Então eu quero dizer, quem é que está mentindo? É a lista de ensinamento? É os anciães? Ou é os críticos que criticam ou nós que estamos falando? Porque isso está na internet. Quem é que está mentindo? Na verdade, dentro da instituição CCBiana, toda regra tem sua exceção. A gente sabe disso, né? Esse é um caso. Entendi. Então, e outro caso que eles falam também lá no parágrafo 34 dessa lista de ensinamentos. Essa secreta que eu não sabia? Eles falam também sobre reuniões ministeriais, no parágrafo 34. E olha só que interessante. Eles falam que, eu anotei aqui, fiz uma observação, é necessário que fiquemos todos nesta linha e nesta santa tradição. É o que está escrito no parágrafo 34 da lista de ensinamentos, somente para os anciães, para o ministério. Aí eu te pergunto, eles não falavam que a instituição Congregação Cristã era uma igreja e eles não tinham ela como a graça até poucos dias? E até que agora eles acabaram mudando essa nomenclatura. Mas eu te pergunto, como ela é a graça, sendo que eles vivem em uma santa tradição? Eles não sempre falaram que a instituição, há pouco tempo, o
o presidente da congregação também, ele falou em um culto, que lá não é tradição, nós somos a graça. Ele falou, nós aqui não é tradição, aqui não é tradição, aqui não é religião, aqui nós somos a graça. Não foi isso que ele falou? Então, por que no tópico de 2011, no tópico secreto para eles, eles falam que eles deveriam se manter nesta santa tradição? E não é equívoco de impressão, não. Está aqui bem explícito para quem quiser. Então, eu acho que quem é que mente? Não são eles. Então, quer dizer, a mentira anda lado a lado com eles. Ou impregnado neles. Certo? São muitas emoções. Tem mais alguma coisa na sua lista secreta? Tem mais um item. Sobre unção. Né? No parágrafo 35, eu achei bastante interessante essa parte aqui, que eles dão algumas informações ao ministério, como se deve fazer quando alguém liga para pedir uma unção. Tem que tomar o cuidado de saber se algum irmão do ministério, andou passando por lá, ou no hospital, ou na casa da pessoa, e se algum irmão já não, sei lá, de repente já ungiu. Aí chega um irmão lá e sente de ungir de novo. Então, para perguntar se já foi ungido. Porque se aquele sentimento que você tem no coração de ungir aquela pessoa e a pessoa já foi ungida, você não deve ungir. Porque não pode ter duas unções. Então, eles têm esse cuidado. Porque eles têm medo de que, se a pessoa for curada ou não, vai sobrecair sobre alguém. Aí a disputa então, fica acirrada. A pessoa foi curada de um câncer. Ah, fulano de tal que ungiu. Mas quem ungiu primeiro? Então esse é o problema. Então eles têm esse problema. E aí tem um outro detalhe que eu achei importante, que é o seguinte. É uma observação, eu acho que ninguém nunca falou sobre isso. Sempre que for ungir, o irmão do ministério, ele deve estar de paletó. Você acredita? Eu não vejo. Eu queria fazer uma pergunta aos meus amigos críticos, a todos eles, né? E gostaria que eles viessem a público e falassem e me esclarecessem, principalmente alguns irmãos que têm mais conhecimento bíblico, qual é a finalidade de um irmão do ministério para ungir uma pessoa e estar de paletó. Falou que se a pessoa estiver de camisa somente, não convém. É o que está escrito. Não convém ir só com camisa. Tem que estar de paletó. Bom, mas aí não seria aquele estereótipo que tem que estar naquele padrão? Irmão de ministério não pode andar com o azeite da unção, não está dentro de um terno, não está usando um terno, para diferenciar irmãos de outras denominações, para aquele da congregação, que aquele sim, sempre de terno, sempre de gravata, sempre de sapato social. Talvez eles usam... Que é o exclusivíssimo, né? Eles usam a santa tradição para ter esse ornamento, esse ordenamento, né? Então eles usam a santa... Não, ordenamento mesmo. Eles usam a santa tradição. Ah, tá. Porque eles não fogem de um padrão. Tem que estar de terno, de paletó, se possível até de gravata, para fazer uma unção. Eu não vejo finalidade. Embora eu não vejo também finalidade na unção, a não ser a sua fé. Porque eu já fui liberto de uma enfermidade através da unção. Só que eu nem me lembrava que tinha sido através da unção. Que eu sei que o que me libertou foi através da minha fé. E aí eu me lembro que na época você falou, você tinha sido ungido. E isso não tinha vindo na minha mente. Quer dizer, o que me curou não foi a unção, e sim a minha fé. Então eu não vejo também muita finalidade. Porque se tivesse realmente muita finalidade, todo mundo teria sido ungido agora na época da pandemia. 3 pontinhos, né? Exatamente. Vanderlei, você acha que os críticos são os filhos do diabo? Não, eu não acho. Porque é o seguinte, lá em Gálatas 3, 25 e 27, está falando assim, no 26 fala assim, todos somos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Né? E aí eu quero aproveitar, já dentro dessa resposta 2, que eu tenho mais algumas coisas anotado aqui,
Mas eu vou te falar, também fala assim em João 8,44, né? Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, eu acho que quem são mentirosos são os anciãos e alguns canais pró-CCB. Então, essa palavra de João 8 foi o que o irmão Luiz usou para atacar os críticos. Mas aí, eu quero, dentro desse esboço, e também, eu tenho mais coisa aqui, em Efésios 4,25 também, por isso deixai a mentira e falai a verdade. E tem mais em Apocalipse, mas eu vou deixar por último esse pedacinho de Apocalipse, que eu quero fazer abrir um pequeno adendo aqui. Quando ele fala que as pessoas que criticam a CCB ou as pregações deles na internet são filhos do diabo, eu queria dizer o seguinte, que ele está abrindo um precedente, né, para que as pessoas possam processá-lo de alguma forma. Por quê? Porque nós temos aí, em 2009, um pastor da Assembleia de Deus de Santa Catarina, de Palhoça, Santa Catarina, que ele foi processado por uma pessoa que se sentiu ofendida por ele ter chamado ela de filha do diabo. Então, isso já aconteceu lá, em 2009. Né? Uma pessoa que foi condenada por uma acusação de tal grau. Né? Então, eu acredito que isso é passível, sim. É claro que os críticos não vão usar da mesma arma que a instituição CCB faz, porque os críticos não estão aqui para processar ninguém, é eles que usam dessas armas, que quando as pessoas falam deles aqui na internet, falam das mentiras e das práticas, a primeira coisa que vem na cabeça deles é juntar o setor jurídico deles e tentar processar aqueles que falam contra as mentiras que eles fazem. Derrubar até os canais. Perfeito, é o que eles vêm fazendo aí, né? Então, fica aqui um adendo que na 5ª Câmara do Direito Civil do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, foi confirmada uma sentença de 1º grau em 2009 sobre um pastor da Assembleia de Deus. Quem quiser, é só ir consultar sobre isso. E aí, por fim, né? Eu quero te dizer que em Apocalipse 22,15 também está escrito assim, que ficarão de fora os feiticeiros, homicidas, idólatras e mentirosos, e qualquer que ama e comete a mentira. Se eles mentem na tribuna, nos seus tópicos de ensinamento, se eles falam uma coisa em 2010 ou em 2011, em 1900 e alguma coisa, eles vêm mudando, quer dizer que eles mentem. Eles falam uma coisa, depois eles mudam. Então, eles que amam a mentira. Ok? Ok, entendi. Quem está mais próximo de ser chamado desse adjetivo? Os críticos ou os que falam a verdade ou os que falam pró-CCB? Bom, na minha opinião, eu acho que os críticos, eles só falam a verdade. Né? Não adianta vir querer falar que eles estão mentindo, porque eles não estão. Eles só falam aquilo que eles estão vendo, o que acontece dentro dos cultos da CCB, seja os cultos online, ou seja as informações que os críticos recebem. Então eles não inventam. Tudo que eles falam é dentro de fatos que eles recebem, de relatos. Então eles não mentem nesse quesito. Tudo bem que pode haver alguém que cometeu algum deslize e falou alguma coisa que faltou com a verdade, deve ter vindo a público e deve ter desmentido. Então eu acredito que os críticos, eles folgam com a verdade, não com a mentira. Então eu acho que o ministério que são os mais próximos desse adjetivo, né, que nós falamos aí. Satã. Exatamente. Tá. Né, eu não vou fazer juízo de valores aquilo, de nenhuma pessoa, eu não posso falar. Não. Né, com que eu não concordo. Não, eu concordo. Eu só falo daquilo que eu não concordo, mas eu não posso fazer juízo de valores de fulano, de que ele é filho desse. Não, isso nós não podemos fazer. Quem somos nós? Né? Porque eu tenho um pensamento, eu vou falar para você agora. Por que tem crítico criticando uma instituição?
Porque tem erros lá. Exatamente. Então, se não, lá em qualquer outro lugar, seja no governo, seja numa outra instituição, seja numa escola, enfim, aonde há um crítico, 2, 3 ou mais reunidos, né, falando sobre a mesma instituição ou falando das heresias que acontecem, eu acredito que não haveria canais crítico / reforma de mentes e pessoas, né, para falar sobre uma instituição que sempre foi a soberana no passado, certo? Na época lá da carochinha, né? E ela sempre foi, né? A filha legítima, né? E as outras eram a esposa e as outras concubinas. Perfeito. Né? Então, se a gente que é crítico está aqui falando, é porque tem alguma coisa que eu vi, tem alguma coisa que você, Vanderlei, viu, né? Então você veio a criticar, tá certo? Exatamente. Então esse número não aumentou de crítica sobre a religião cecebiana depois da pandemia? Você não acha que... Não estou falando de canal, pessoas que abriram o canal como eu e tantos outros irmãos e irmãs, né, que estão aí falando depois da pandemia. Mas devido aos nossos vídeos, muitos comentários é um relato verdadeiro. Ninguém vem num comentário sobre um vídeo para inventar uma coisa que passou lá dentro, tá? Então a CCB, ela não tem como se posicionar e dizer que é uma mentira, tá certo? Em relação que o irmão Luiz disse que os críticos, todos, né? Ele cita todos, ele colocou todo mundo dentro de um saco e fechou a boca e amarrou tudo, né? Então todos nós somos filhos do diabo. Porventura, quem morreu lá na cruz? Eu quero fazer essa pergunta. Isso que eu quero te falar, Vanderlei. Porque se até aquele que foi salvo no último momento, que era ladrão, estava sendo crucificado do lado de Jesus Cristo, nem ele falou, você é filho do diabo, mas eu vou te salvar. Nele ainda houve, em Jesus Cristo, que é a palavra, o amor, o perdão, a salvação, certo? Então quem é esse irmão para falar que nós, e aqueles que também não estão falando na internet, mas entram nas lives, entram com os depoimentos, entram no privado de cada pessoa que tem contato com o pessoal que tem canal, para relatar uma história, e aquilo vai dizer que é mentira? Não, foi causado dentro da instituição. Muitas pessoas hoje estão à base de medicamento e fazendo acompanhamento com terapeuta devido à religião e os danos que sofreu lá dentro. Vanderlei, você não conhece um caso lá na região onde a gente morou, daquele músico que teve um problema com a polícia? Ah, sim, eu conheci 2 irmãos músicos de uma igreja lá então não vamos citar, eu sei de onde mas não precisa falar. Eles foram coagidos por policiais e um delegado de polícia dentro da congregação, porque eles não queriam tocar os seus instrumentos de gravata. Isso foi em que ano, você lembra? Ah, foi lá nos anos 2090? Final dos anos 90, da década de 90, né? Ah, tá. Final da década... Não fala muito lá pra trás não, Vanderlei, o pessoal vai descobrir mais ou menos, lá final dos anos 90, né? Final dos anos 90? Sim, aconteceu esse fato. Foi dois músicos se recusou a tocar... De gravata. Sem gravata. Eles não queriam estar de gravata. E quem que chamou o delegado? O próprio cooperador, ele tinha amizade com alguns irmãos que eram um é delegado de polícia e outros eram investigador, e ele pediu para que os irmãos fossem lá para tirar esses irmãos que estavam causando um desconforto, porque eles queriam tocar os seus instrumentos, mas sem estarem de gravatas. Eu lembro que essa igreja era uma salinha até hoje, não, Vanderlei? Ainda é uma salinha. É uma salinha e enchia bastante, muitas vezes, e os músicos ficavam com calor, né? Sim. 2, né, Vanderlei? Sim. E eles continuaram na instituição? Bom, parece que um saiu faz tempo, sim, né? Eles estão agora congregando assim, eles se reúnem, né? Sim, eles se reúnem entre eles. Inclusive, eu quero ressaltar aqui que um desses músicos, a gente tem contato às vezes, pouco, mas temos. Quando ele saiu da CCB, ele foi tido como louco. Você lembra, Vanderlei? Exato, lembro. Que a Irmandade daquela localidade falava que ele teve um surto. Então, mas isso já é uma prática normal que eles falam, né? Ou você apostatou, ou você está louco. Todo mundo que sai da instituição pelas portas da frente, eles têm que criar alguma coisa para poder apontar você, para que você seja mal visto
pela membresia da... Membresia não, né? Os coleteiros da CCB. Tá certo. Bom... eu só queria abrir um adendo aí, Lu. Quando eu falei sobre as pessoas que falam a verdade, e eu falei dos aqueles que mentem, né? Que eu falei os anciãos, e também falei alguns canais pró-CCB, que eles mentem. E aí eu esqueci de falar alguma coisa. Eu acho que eles mentem porque eles não são imparciais, eles são parciais. Eles escolhem defender a CCB por motivo de quê? De estritamente financeiro, de mamão mesmo. Então eles não se preocupam se eles estão falando verdade ou mentira. O importante para eles é crescer na internet, ter canais grandes, seja de 70, de 400, de 500, 1000. Eles não estão se importando com pessoas. Não, eles querem estar ali na internet com os seus vídeos para poder... Tem alguns que nem trabalham mais, eles vivem estritamente da internet. Não é, por exemplo, igual algumas pessoas, ou por exemplo, eu até cito aqui carinhosamente o Adam, que está há 21 anos, né? Meu nobre amigo Ricardo Adam, que está há 21 anos já na internet, desde no começo, ainda quando o negócio era muito arcaico, era blog e tal, e ele não se preocupou com o número, ele se preocupa com a sua ética, empregar aquilo que ele tem como ética, como verdade. Então ele não fica pedindo like. Inclusive no último vídeo dele, que eu assisti, ele fala: eu não peço like, eu não peço para compartilhar. Ele está ali pregando, e ele mesmo já falou, ele já pregou para uma pessoa, ele ficou 1 ano pregando para ninguém. Então ele está sempre falando, ele não está preocupado em crescer o canal. É claro que ele tem uma preocupação sim, de que a mensagem dele seja divulgada, sim, né? Espalhe, mas ele não faz isso por comércio ou por dinheiro. Ele faz isso por um sentimento e por um chamado que ele tem, que é de falar a verdade. Ele tem uma ética de falar a verdade, né? É diferente de muita gente que abre um canal somente para postar ali palavras, testemunhos, porque sabe que é isso que vai chamar a atenção e falar muitas das vezes atacando os críticos, né? Que é também uma forma de que o canal deles vão crescer, essa, seria atacando os críticos. Tá. Eu falei que a gente ia encerrar, mas eu vou fazer mais uma pergunta. Que não é sempre que a pessoa que tá com a camiseta GCBG, PJ, está disponível para dar um vídeo, para fazer um vídeo comigo. Em relação a canais que é pró-CCB, mas de vez em quando ele está em cima do muro e dá uma espetadinha bem de leve na CCB. Você vê como verdade ou você vê um meio de conquistar a outra banda do Rio Jordão ou a outra fatia, né? Porque tem uma divisão. Aquele que não vai de jeito nenhum no canal de crítico, certo, não quer saber. Certo. E tem aquele que não vai de jeito nenhum em canal defendendo os CCBianos, certo, ou a instituição. Então tem canal que eles ficam ali. Hoje ele assopra porque ontem ele bateu, né? Como que é a sua visão, Vanderlei? Seja bem sincero. Bom, a minha visão é que o alvo dessas pessoas, o alvo deles, é bater e assoprar. Você entendeu? O que eles fazem? Hoje eles criticam a instituição e amanhã eles elogiam. De alguma forma, por exemplo, eles falam assim: a CCB mudou, agora em 2022 a CCB mudou, ela reviu algumas coisas, ela entendeu que estava errado e agora ela está melhorando. Isso em um vídeo. No vídeo de amanhã, eles criticam que o ancião falou algo que ele se sentiu ofendido. Então, é assim, ele bate, as pessoas batem e assopram. Por quê? É aquilo que você falou. Eles estão visando o grande público. Não importa se é da crítica, se é da... Ele quer todo o público. As pessoas querem o público. Então, essa é a ideia. Eles não têm uma ética. Eles não estão ali por defender aquilo que eles acreditam. Por mais que o cara esteja pregando o evangelho. Ou até a mulher, né? Sim. Ou até a mulher eles mesmo. Pregam ali alguma coisa, mas eles, na verdade, a preocupação deles não é com pessoas, a preocupação deles é com si próprio. Você entendeu? Essa é a minha opinião. Eles não estão preocupados com ninguém, não. Eles querem ficar com toda a fatia desse bolo agora que, nesses últimos 3 anos,
tem causado, como diz sua mãe, Vanderlei, sua mãe fala assim, hoje eu vou causar na festa, e a minha sogra fala isso, se eu levar um presente para ela daqui do Japão, ela fala, ô Lu, eu vou causar hoje com essa blusa. Bom, eu também não sou a favor dessa postura, quero deixar assim, que minha opinião seja bem clara, que é igual a sua, então por sinal, que pessoa, não é que é assim, pessoal, eu quero explicar uma coisa. Se eu tenho um canal para defender uma instituição, eu não posso amanhã ficar batendo nela, porque isso é que acontece. Aquele público, muitas das vezes não vai ficar confuso, mas porque uma hora você fala uma hora eu falo uma coisa, outra hora eu falo outra, porque nem todos que se dizem servo de Deus, eles são realmente servos de Deus. Estão ali tentando ajudar pessoas, que é o caso do irmão Raul em Portugal, né, Vanderlei? Vamos fazer um lembrete. Perfeito. O irmão Raul é uma pessoa que foi ancião da congregação cristã, tem um canal, tá crescendo bem devagarzinho, né, aos poucos, porque é um canal genuíno. Ele tá defendendo o evangelho depois que ele saiu da congregação cristã, na vertical. Mas vê se alguém vai lá no canal dele, vê se ele está sendo comentado na internet. Não, e o canal dele é ótimo. Então esse sim tem o mérito e todo o crédito meu e respeito. Por quê? Porque ele saiu, ele era ancião e ele defende só o evangelho, tá certo? Então nem todos aqueles que servem a Deus, isso é no geral, mulher, homens, enfim, né, servem a Deus de verdade, porque é muito fácil você colocar uma máscara. Tá certo? É muito fácil eu vestir uma máscara aqui e falar assim, eu sou uma serva de Deus, mas a minha vida não condiz, porque eu tô mais preocupada que meu nome apareça e o de Jesus Cristo diminui. Então, eu penso assim, ou você... Não dá pra servir a dois senhores. Eu quero que você deixe aqui nos comentários se você concorda com isso, né? Porque não é uma concorrência. Eu sempre não, às vezes eu falo isso, né? Que... com muitos canais que foram abertos, inclusive tem uma inscrita minha que ela pediu várias vezes para fazer um vídeo sobre o Tilisca, né? E eu não me posicionei, não quis fazer nenhum vídeo porque eu não conhecia o Tilisca, né? Mas para mim prestar uma homenagem, eu prestei lá no canal dele mesmo, né? No Facebook, perdão. Deixando os meus sentimentos em nome da minha família para a família dele, né? Enfim, tantos outros que vieram aí, né? Lutar contra um sistema. Sabe por que as pessoas lutam contra o sistema CCBiano? Porque só quem sofreu uma doença sabe o quão é difícil passar por ela depois que se supera. Tá certo? E a CCB não é diferente. Então muitas pessoas passam assim e falam assim, por que você não cala a boca? Porque agora entrou mais um pecador de barba para falar da CCB junto comigo. Na verdade, só quem passa alguma coisa na sua própria pele quer dizer sobre ela, quer dizer sobre a sua experiência, né? Então esses canais, tem canais aí enorme que antes defendia, depois virou crítico e agora juntou tudo, né? Ficou assim uma coisa mista, né, que aborda vários assuntos. Eu não vou criticar porque eu não sei o dia de amanhã, de repente eu também posso querer direcionar o meu canal para outro assunto que não seja só religioso, tá certo? Eu tô apenas começando no meio da internet, mas sobre religião CCBiana eu sei dizer, tá certo? Eu sei falar e eu tenho conteúdo. Por mais que pessoas falem assim, não, você tem que ficar quieta, entregar na mão de Deus, não. Tem coisa que nós entregamos na mão de Deus, mas tem coisa que nós precisamos tirar uma espada, e é isso que nós estamos fazendo. Através de vários canais críticos, sério, entendeu? Tem vindo bastante pessoas que se libertou dessa seita maligna. Eu falo maligna por quê, Vanderlei? Por que eu falo maligna? Porque deixou pessoas doentes, dizimou famílias inteiras aqui no Japão, tá certo? Não querem mais saber de Jesus, não querem mais saber de Deus, não querem saber mais de igreja. Então, eles extirparam algumas famílias aqui no Japão. Então, não é fácil calar a boca, não. E essa mudança que veio agora, em 2022, nos tópicos, foi devido a canais antigos e a nós que viemos agora também denunciando e relatando. Eu quero encerrar esse vídeo hoje, né? Agradecendo a todos que participaram desse vídeo comigo. Deixe nos comentários. Eu não sabia... Oh, vou levantando o dedinho. Ai, meu Deus, calma que vai chegar essa hora de falar, meu Deus.
Eu não sabia da lista secreta de verdade, tá, pessoal? Eu fiquei tanto surpresa quanto vocês, eu não sabia disso, tá? Vanderlei, você quer falar mais alguma coisa? Bom, quando você estava falando aí, você falou sobre que nós devemos puxar assim, a nossa espada, né? Eu achei interessante porque tem um escritor, o Rodrigo Alvarez, que ele escreveu um livro e é sobre a biografia de Jesus Cristo. E nenhum dos tópicos do livro dele, ele fala exatamente sobre isso. Que o Senhor Jesus, quando ele foi ia ser preso, ele em nenhum momento ele falou para que os seus apóstolos e os seus seguidores não usassem armas. Eles sempre estavam com a sua espada ou a sua faca. Tanto é que teve uma situação que Pedro tirou da espada e cortou a orelha de uma pessoa. Se fosse hoje, ele cortaria a língua, eu acredito. Né? Então eu achei interessante porque Jesus, ele não era revoltado, sabe? Inclusive eu até acabei puxando aqui essa informação agora. Ele estava contra a corrupção dos judeus no seu tempo, né? E sabia que ele era perseguido e tinha de andar armado. Eles andavam sim com facas e espadas, né? Até Pedro apareceu na história com uma espada na mão, entendeu? Então, ainda que a mensagem religiosa trate de excluir, eu estou até lendo isso aqui, esses momentos que eu Por favor, aqui, leia. Esses momentos violentos de Jesus, como aquele em que perde a paciência no templo, né, com os comerciantes, poderemos relativizar, mas não se pode negar que Jesus teve momentos muito agressivos, sim, e violentos. Era o resultado de estar revoltado contra o que acontecia. Então, isso é o que nós, os críticos, estamos fazendo hoje. Nós estamos revoltados, não é com a CCB. Não, a CCB vai sempre crescer, nós sabemos. Nós estamos revoltados com as práticas de alguns homens na liderança da instituição. E é sobre eles que nós estamos aqui batalhando, contra eles, contra as práticas que eles vêm. Entendi. Fazendo. Eu concordo. Mais uma coisinha que eu ia encerrar, mas quanto mais a gente vai conversando aqui, vem vindo mais coisas para falar, né? O fato de eu me exaltar um pouquinho mais que o Vanderlei não quer dizer que eu sou mais agressiva que ele, tá bom? Muitas vezes as pessoas que estão assistindo os vídeos no YouTube, né? Eles podem achar que aquela pessoa fala tão mansa, tem um jeitinho tão carinhoso, tão simpático de ser, né? Ela sim eu tenho comunhão. Eu digo ela, né? Eu não tô generalizando, né, Vanderlei? Tô falando no modo geral. Até ele também, para você que possa entender melhor, né? Às vezes o jeito que a gente se expõe aqui, porque cada um sabe o caminho que trilhou, né, Vanderlei? Exatamente. Então, às vezes eu falo aqui com uma fala muito mansa, mas eu acabo com você, entendeu? Com 2, 3 palavras bem mansinha, eu te derrubo, eu te mato pra você nunca mais se levantar e querer frequentar uma igreja. Enquanto às vezes eu, uma pessoa mais explosiva, mais assim, como que eu posso dizer... altiva. Não é altiva. O meu temperamento seja um pouquinho mais elevado, não quer dizer que eu sou uma pessoa que eu não tenha humildade, né? Pelo contrário, às vezes uma pessoa que tem a fala mais mansa é muito mais arrogante do que eu que falo desse jeito. Tô falando de mim, mas eu sei que tem outros canais que tem um jeito de se expressar um pouco mais assim expressivo, né? E outros canais que falam com a voz mais serena, com fundo musical e na verdade, para quem conhece sabe que não é nada daquilo, tá bom? Tem mais algum agradecimento? Não, eu fiquei feliz, espero que eu possa ter ajudado, né? Gente, já teve alguns cortes. Não, eu acho interessante que assim, as pessoas vêm com fala mansa, só que eles tentam desconstruir a verdade, usando mentiras. Eles usam mentiras, às vezes eles falam que conhece alguém, que conhece ciclano, fulano, e que as suas informações são mentiras. Então eles usam da mentira para desconstruir a sua verdade. Só que quem ama a mentira, esse sim é filho do diabo. Quem pratica a mentira, esse sim é filho do diabo. Nós não estamos falando quem, mas quem pratica, usa tais práticas, esses são filhos do diabo. Bom, então eu acho que eu e você já não poderia passar batido, né, Vanderlei, por esse comentário do irmão Luiz. Concorda? Sim, então não poderia, porque eu não sou filha do diabo, tenho certeza disso, né? E ninguém pode pagar por falar a verdade, tá certo? Exatamente. Pessoal, mais uma vez obrigada a todas, a todos também.
Eu não sou igual o Ricardo. Eu peço curte, compartilhe, sim, deixe nos comentários, tá bom? O que você achou desse nosso vídeo aqui, né? O Vanderlei com a sua lista secreta também foi uma surpresa. Enfim, né? Pra você ver, né? A gente vai... Falei pra ele ontem, vamos fazer um vídeo? Ele falou, hoje eu não tô afim. Agora eu falei pra ele, quer fazer um vídeo? Ele falou, vou fazer. Eu sentei aqui, falei, vamos falar sobre os filhos do diabo, né? E aí ele me aparece com essa surprise. Tá bom, pessoal? Mais uma vez eu agradeço. Luciene Nishimura, direto do Japão, com... Vanderlei Silva, direto do Japão. Um beijo, eu te amo. Um beijo a todos, eu também.